relatos sombrios, histórias de terror. O sobrenatural está entre nós. Era o ano de 1995 e, como de costume, sempre que acabava um semestre na faculdade, eu ia descansar e recuperar as energias na chácara dos meus avós. Eu sou aqui da capital mesmo, e meus avós são do interior, em um lugar pouco conhecido pelas pessoas, chamado de Rio das Mortes. Eu me chamo Anderson. Atualmente, já estou formado farmacêutico e já constituí a minha família também. Eu nunca havia tido contato nenhum com o sobrenatural, mas sempre respeitei e acreditei nas histórias das pessoas, até porque meus próprios avós me contavam muitas histórias ali na região de Rio das Mortes. Nessa época, eu estava na metade do meu curso na faculdade. O semestre havia sido bem puxado e eu estava em um esgotamento mental tão grande que queria me afastar um pouco da capital e ir para o sossego do interior, ali na chácara dos meus avós. E isso parecia ser a melhor coisa que eu poderia fazer. E assim eu fiz. E quando cheguei lá, fui muito bem recebido por eles, como de costume. E estávamos apenas nós três lá. E é claro, né, que os cachorros e os animais de criação deles também. Apesar de ser muito afastada a casa deles, essa possui energia elétrica, água e esgoto também. A casa é daquelas típicas de chácaras bem antigas, com muitas árvores, matos altos, e quando chega próximo de 6 horas da tarde, já está bem escuro também. O único problema de tudo isso é que, apesar de terem moradores e outras chácaras por ali, a propriedade dos meus avós é muito afastada, mas, graças a Deus, até o momento ainda não havia acontecido nada. A primeira semana das minhas férias foi muito boa e tranquila, e correu tudo bem como normalmente acontecia. Mas eu e meus avós começamos a notar um comportamento diferente com os animais, principalmente os cachorros, quando o final de semana começou a se aproximar. Normalmente, eles ficam soltos durante o dia para ajudarem a cuidar da propriedade e eles são bem ativos. Mas, quando foi mais para o final de semana, eles já não estavam mais querendo sair de casa e confesso que isso foi muito estranho e meus avós pensavam o mesmo. Inclusive, meu avô foi até a chácara de um vizinho que ficava mais acima perguntar se o mesmo notou algo de estranho, e seu José disse para meu avô que um dos seus cachorros de caça havia saído já fazia quase 2 dias e ainda não havia voltado. O homem disse para o meu avô também para ficarmos todos em alerta, porque seu falecido irmão já havia comentado de ter visto um lobisomem por esses lados de Rio das Mortes. Meu avô nos contou sobre a conversa e minha avó não gostou nada do que havia escutado. Ela ainda disse que se fosse um lobisomem, já teríamos dado falta de alguns animais de criação, ou os cachorros denunciariam a sua presença. Mas, como minha avó era muito supersticiosa, a partir daquela tarde ela passou a acender as suas velas mais cedo e, com seu terço em mãos, começou a fazer as suas orações mais cedo do que o de costume. Sábado de manhã, quando nos levantamos e fomos tomar café, notamos que havia sido deixada uma vela branca bem grande no portão de entrada da chácara e minha avó ficou muito incomodada. Eu e meu avô pedimos para ela se acalmar, mas não havia nada que fizéssemos que fosse suficiente para acalmá-la. Ela não parava de dizer que na próxima madrugada eles iriam voltar. Só que eu não estava entendendo nada. Então, fui até lá na frente do portão da entrada e quando fui pegar a vela na tentativa de acalmar a minha avó, eu tive uma surpresa muito desagradável. Não era mais a vela que estava ali,
e sim um osso, ou melhor dizendo, uma pequena ossada que era a cabeça de um animal. Então eu pensei, como pode isso estar aqui? Que diabos isso está fazendo aqui? Quando comentei com meus avós, ela me diz bem assim: filho, foi o cortejo que deixou isso aqui, e provavelmente foi o cortejo também que pegou o cachorro do seu José. Essa ossada é do cachorro dele, só pode, tenho certeza. Mas que cortejo, vó? Do que a senhora está falando? Do cortejo das almas, filho. Às vezes, eles fazem a sua caminhada por esses lados aqui. Eu já vi uma quando era criança. E o que fazemos com esse crânio de cachorro do seu José, vó? Temos que ir até a igreja, falar com o Padre Salvador e enterrar isso em solo sagrado. O cortejo das almas não pisa em solo sagrado. Se não fizermos isso, eles vão ficar fazendo a caminhada das almas aqui na frente até levar um de nós com eles. Depois que fizermos isso, eles vão passar aqui de novo e, como o osso não está mais lá na entrada da chácara, vão aonde enterramos o osso. Assim, fazemos eles andarem até o cemitério próximo à igreja, colocando paz em sua caminhada assim que chegarem próximo da igreja e do cemitério, mais aos fundos. Fiz como minha avó falou, fui até a igreja, falei tudo o que havia acontecido ao Padre Salvador e juntos enterramos o osso que o cortejo deixou na entrada da chácara. O Padre Salvador ainda me fala bem assim: filho, volta para casa e fica rezando com teus avós. E quando o cortejo chegar, não olhe pela janela, que eles simplesmente vão passar sem incomodar vocês. Voltei para a chácara dos meus avós e já era perto de 6 horas da tarde e estava escuro. Rapidamente entrei e minha avó me deu um terço e ambos os três com o terço em mãos começamos a orar e ficamos assim por horas. Perto de 10 horas da noite, começamos a escutar passos ao redor da casa, uma música fúnebre muito forte, em um tom de murmúrio e lamentação que era horrível, de gelar a espinha. Meus avós se agarraram mais forte ainda ao terço e eu fui dar uma espiada pela frestinha da janela por detrás da cortina e vejo uma cena que me causa pavor até hoje. A caminhada das almas é macabra. Todos eles estavam encapuzados e o pouco que era possível ver de seus rostos, pude notar que eles não possuíam olhos nos rostos, apenas um buraco negro, só vazio havia debaixo daqueles capuzes. Mais à frente da caminhada das almas tinha um que carregava uma cruz bem alta e no meio do cortejo alguns deles estavam puxando um caixão que às vezes caía no chão e eles traziam aquilo arrastando no chão mesmo e faziam um barulho horripilante. Quando meu avô percebeu que eu estava espiando na janela por detrás da cortina, ele veio no meu encontro e me puxa rapidamente. E o pouco que ele olha pela janela foi suficiente para deixá-lo branco e sem palavras. Ele simplesmente sentou no chão e ficou do lado da minha avó, com o terço em mãos, mudo. Minha avó não parou de rezar e aconteceu como o padre falou. O cortejo das almas passou e foi embora sem nos incomodar. Mas escutamos seus lamentos e aquela música fúnebre macabra durante a madrugada inteira. No outro dia, meu avô saiu desesperado com a sua caminhonete e eu e minha avó não havíamos entendido nada. Achávamos que ele havia ido até a igreja falar com o Padre Salvador. Mas, uns 50 minutos depois, ele retorna muito abalado, nos dizendo o seguinte: Anderson, quando notei que você estava espiando o cortejo pela janela, fui rapidamente
lhe tirar dali, e o pouco que eu também acabei espiando, tive a impressão de ter visto seu José ali, junto deles. Como assim, vô? Só pelo rosto deles é muito difícil de distinguir algo. Pois é, filho. Normalmente, quando eles já estão assim, pálidos e só com um vazio por debaixo do capuz, é porque eles estão fazendo a caminhada há anos ou até mesmo há décadas. Mas quando iniciam a caminhada há pouco tempo, é possível distingui-los sim, filho. Minha avó realmente confirmou isso e meu avô continuou dizendo: quando eu cheguei na propriedade do seu José, já estava lá o padre Salvador e os familiares confortando a viúva. Acho que o velho, seu José, foi atrás do seu pastor alemão, que estava desaparecido e foi pego pelo cortejo. Fui informado que ele faleceu do coração na madrugada de sexta para sábado. E não foi sábado de manhã que apareceu a vela aqui na entrada da chácara? Pode ter sido muita coincidência e realmente não tenho certeza, mas uma coisa é fato. Agora ele fará a caminhada das almas junto com o cortejo da morte, até que alguém aceite sua vela, trocando de lugar com ele, libertando assim a sua alma da caminhada, que poderá voltar a descansar. Por isso, temos que enterrar o osso em solo sagrado, quando o cortejo deixa a vela na porta de nossas casas, e jamais olhar nos olhos daqueles que estão na caminhada das almas, junto com o cortejo da morte, meu filho, porque senão nos tornaremos integrantes do cortejo também.